ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sendo hoje um dia especial, um dia de Jumu'ah, dia no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou o seu ummah a enviar excessivamente e de forma excessiva as bênçãos a ele. Recordo neste momento que nós temos que enviar, conforme o hadith menciona, saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fa'akthiru alayya min as-salati fihi", enviem abundantemente salat e salam para mim, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, porque essas saudações me são transmitidas. E se nós enviarmos essas saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida que elas irão servir para nós no dia do juízo final, conforme o hadith menciona: "Awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan", as pessoas que estarão mais próximas a mim no dia do juízo final são aquelas que mais saudações enviavam para mim. O dia de hoje achei pertinente partilhar um tema extremamente importante que alguns ulamãs consideram o hadith abordando este tema como 1/3 do conhecimento. Outros consideram como 1/4 do conhecimento. Isto não é senão relacionado à intenção nas nossas ações. A intenção, vamos falar da intenção, vamos falar da relevância, vamos falar de ação mal intencionada ou a intenção que surge no meio da ação. Qual é a relevância que o Sharia deu relacionado à intenção? E nós vamos ver vários ahadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção para nós levarmos em consideração aquilo que nós praticamos, se a nossa pretensão ou a nossa intenção está aplicada de forma adequada. E vamos também falar de momentos em que a intenção não tem relevância, mas sim aquilo que nós proferimos é que tem relevância. O hadith que nós vamos mencionar fala das ações, da recompensa da ação ser na base da intenção. Mas há momentos em que a intenção não tem relevância. A relevância está naquilo que nós proferimos. Por mais que a nossa intenção seja das melhores, mas não tem relevância, e a relevância é aquilo que nós falamos, aquilo que nós tiramos da nossa boca, por mais que a nossa intenção seja das melhores. Por vezes, esses erros são cometidos, não nos apercebemos e nos escondemos por detrás do hadith: "Innamal a'malu binniyah", as ações serão julgadas consoante as intenções. A minha intenção era limpa, era mais pura. Quantas vezes nós não ouvimos as nossas irmãs a dizerem: "Olha, o meu coração está limpo, eu não uso hijab sim, mas o meu coração está limpo, e Allah sabe que o meu coração está limpo". Parece que este hadith foi trazido para defender as transgressoras. Parece que este hadith foi trazido para apresentar quando uma irmã chama a atenção: "Olha, irmã, o cumprimento do hijab, o cumprimento da indumentária da mulher muçulmana deve ser levado em consideração". Muitas das vezes as nossas irmãs dizem até: "As que usam este lenço, as que aparentam
vestir-se adequadamente, são as que mais transgridem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A transgressão tem a sua penalização, mas o cumprimento da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala também tem suas consequências, não é? Quando não é cumprido. Portanto, isso tudo tem a ver com a intenção, isso tudo tem a ver como nós interpretamos a norma do Sharia, e todos nós hoje queremos interpretar, e muitas das vezes a má interpretação é feita quando nós pretendemos usar esta interpretação para alcançar aquilo que são os nossos desejos. Portanto, é importante nós entendermos, até no salat, há vezes em que você intenciona alguma coisa, falando concretamente aqueles que antes de começar a salat, eles pronunciam o niya verbalmente. No passado as pessoas aprendiam isso. Niyat para salat al-fajr, nawaitu an usalli rak'atayn salat al-fajr adaan khalfa al-imam ma'muman, como for. Nós pronunciamos isso. E se você pronuncia isto, está a fazer salat al-fajr, mencionando salat al-fajr, mas no teu coração está a falar dhuhr, ou você no coração tem intencionado dhuhr, ao pronunciar você fala fajr, qual é a posição do teu salat? Se você trocou aqui, não é, no niya, e nós chamamos, quando nós aprendíamos, ou quando se ensinava, dizia este é niyat de fajr, este é niyat de dhuhr, e assim os salawats todos. Nós, inshallah, se o tempo nos permitir, iremos de forma bem corrida abordar estas questões. Este hadith tem um princípio na Sharia, chama-se Khamsa Qawaid al-Kubra, 5 grandes princípios na Sharia. A Sharia todo é baseada em 5 grandes princípios. Imam Abu Hanifa considera até o 6º princípio. Primeiro, al-umuru bimaqasidiha, todas as práticas, as ações têm um propósito. Al-yaqinu la yazulu bishak, a certeza não é removida pela dúvida. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, a dificuldade atrai a facilidade. Ad-dararu yuzal, o obstáculo deve ser removido. E al-adatu muhakkama, o hábito. Na Sharia tem uma posição que é por vezes decisivo para uma certa norma. Imam Abu Hanifa, o 6º, considera até innamal a'malu binniyat, como o hadith menciona. Falando da intenção, a importância da intenção correta, a intenção correta na ação, nós vamos encontrar primeiro o versículo base, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Não foram ordenados senão adorar Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade e devoção a Ele. Sinceridade e devoção a Ele, o ponto de partida é a nossa intenção. Para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e o propósito da nossa criação, a nossa estada nessa face da terra. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Portanto, é extremamente importante termos em consideração esse aspecto. E Allah diz: قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Aquilo que vocês ocultarem nos vossos íntimos ou exteriorizarem, Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento daquilo que vai dentro de vós. O ponto de partida na intenção, conforme diz, são estes versículos do Coran e vários outros, obviamente, e nós vamos encontrar na Sunnah, nos ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, tantos ahadiths chamaram a atenção acerca da nossa intenção. Temos o hadith do Bayhaqi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o hadith de Anas: La amala liman la niyata lah. Não há ação para quem não intencionar. Não há ação para quem não intencionar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith do Bukhari e do Muslim: Innamal a'malu binniyat. As ações serão julgadas em conformidade às intenções. E os comentadores ainda explicam: as ações serão julgadas, ou a recompensa da ação será em conformidade à intenção. Ação, intenção. Intenção, ação. Essas duas coisas andam juntas. Não é simplesmente intenção e não existir ação. Quando as nossas irmãs dizem, aqueles são chamados a atenção a uma prática correta, diz: olha, a minha intenção é mais pura, e defende-se com este tipo de hadith, a questão que deve ser levantada não morre na intenção, deve ser acompanhada da ação. Tem que existir ação. A ação será julgada conforme a intenção. E nós ficamos presos à intenção. A minha intenção é limpa, o meu coração está limpo, e não há ação.
para Allah julgar esta tua intenção que hoje te defende, deve existir uma ação e não omissão. Ação, fazer. Neste caso, a indumentária adequada que nós víamos das nossas irmãs no mês de Ramadã. Portanto, a intenção ou a ação será julgada em conformidade à intenção. E cada indivíduo terá recompensa em conformidade daquilo que ele intencionou. O que ele intencionou, ele terá recompensa em conformidade a esta intenção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli." Aquele que pretendeu emigrar pela causa de Allah e pela causa do seu mensageiro, terá recompensa de agradar Allah e agradar o seu mensageiro. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. E aquele que emigrou por causa de algo mundano, ou por causa de uma mulher que ele pretendia casar ao emigrar, falando concretamente, chama-se sabab wurud al-hadith, o motivo pelo qual o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou este hadith. O profeta que existia um sahabi que pretendia fazer hijra. As pessoas estavam a sair de Meca para Medina porque não tinham a liberdade religiosa de praticar a sua religião livremente, então iam emigrando para Medina. Estava lá um sahabi que pretendia casar com uma ansaria, não é? Que estava em Medina, e ela condicionou: para tu casares comigo, tu deves viver em Medina. Então ele aproveitou e disse: olha, já que ela quer casar comigo, eu tenho que viver em Medina, e as pessoas estão a emigrar para Medina, então eu vou também fazer hijra para Medina. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا. Aquele que emigrou pela causa de dunya, أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, e nota a narração vem يَتَزَوَّجُهَا, ou por uma mulher que ele pretendia casar lá, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Ele terá recompensa pela qual ele emigrou. Você ficou privado de recompensa de hijra, né, por causa da sua intenção. Podia fazer a intenção de emigrar e depois de emigrar ainda casava com a mulher. Isso nós iremos também aqui falar como incorporar as nossas intenções. Você está aqui já no masjid, você está no masjid. Você pode estar no masjid para passar tempo, sentado no masjid, só para descansar. Mas você pode estar sentado no masjid à espera do salat. Você pode estar sentado no masjid com niyat de i'tikaf. Então, se você está aqui por uma intenção, você ganha para aquela intenção. Mas se for uma prática em que você pode incorporar várias intenções, você ganha recompensa de tudo aquilo que você intencionou. Ganha recompensa de tudo aquilo que você intencionou, porque o hadith também abrange esta questão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La amala liman la niyata lah." Não há ação para aquele que não faz niyya, não faz intenção, não há ação. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith que vem no Sahih al-Bukhari, na autoria de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta fiha." Tudo que você gastar para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, você será recompensado hatta ma taj'alu fi imra'atik, até aquilo que você coloca na boca da sua esposa. Você colocar em sadaqa. Ulamás ainda explicam: o gasto que você tem para a sua esposa, para a sua família, você também é recompensado por todos estes gastos. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, hadith do Sahih al-Bukhari. Quando você faz pela causa de Allah, versículo do Corão: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. O exemplo daqueles que gastam os seus bens com intuito de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala da recompensa dessas pessoas, onde o Corão fala claramente: ibtigha'a mardatillah. Hadith da Abu Huraira e Jabir radiyallahu anhu, o profeta sallam diz: yub'athu an-nasa ala niyatihim. Hadith de Nasai. As pessoas serão ressuscitadas no dia de Qiyamah de acordo com as suas intenções. No Sunan Arba, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah e Tirmidhi, hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu: inna Allah yadkhulu bisahmi al-wahid thalathatan al-jannah wa fihi wa sanihi fi san'ihi al-ajr. Allah subhanahu wa ta'ala, através de uma seta que foi fabricada, Allah pode fazer 3 pessoas entrarem no Jannah. 3 pessoas entraram no Jannah. Dentre essas pessoas, o hadith menciona o fabricante desta seta. Ele fabricou a seta e ele fez a intenção que esta seta deve ser usada no caminho de Allah.
ou esta seta vai ser usada no caminho de Allah para defender o Islã. Portanto, quem lançou esta seta pela causa de Allah terá recompensa, e quem fabricou também tem a recompensa pela intenção que ele fez, onde esta seta deverá ser usada. Portanto, a intenção, alguns ulama chegam a te dizer, uns atribuem-se até como hadith, não entrarei nesta perspectiva, mas uns até dizem que niyatul mu'min khairu min amali. A intenção do crente, por vezes, supera a sua ação. Nós sabemos que pela nossa intenção, por mais que não tenhamos meios, e se nós formos verazes na nossa intenção, ganhamos recompensa que jamais poderíamos até imaginar. Ganhamos recompensa que jamais poderíamos imaginar. Se aparece alguém a pedir, a mendigar, não é? Está numa situação aflita, quer uma ajuda, e você não pode ajudar. Mas a sua intenção é firme. Eu, se tivesse, eu de facto ajudaria. E você é firme naquilo, você ganha a recompensa daquilo. Há vezes em que a nossa recompensa não está só neste materialismo. Há vezes é na nossa intenção. E os hadiths, os livros de hadith estão repletos deste tipo de narrações. Portanto, a nossa intenção conta bastante. É verdade que a intenção é também acompanhada da ação, mas a intenção conta bastante. Vamos perceber 2 hadiths que eu trago aqui para ainda enfatizar a importância da intenção correta. Você tem que pensar grande. Você deve pensar grande para beneficiar as pessoas, beneficiar a ti, beneficiar as pessoas. Faz com o intuito de beneficiar as pessoas. O hadith não menciona de que dentre as ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Ahabbu an-nas ila Allah, dentre as pessoas mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum lin-nas, as pessoas que mais beneficiam as pessoas. Você é útil na sociedade. Você beneficia as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: esta é uma pessoa muito querida e próxima a Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith vem no Mujam al-Tabarani, o hadith de Suhaib. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ayyuma rajulin tazawwaja bi imra'atin fanawa an la yutiha min sadaqiha shay'a. Aquele indivíduo que contraiu o matrimônio e ele intencionou em não pagar o dote. Eu não vou pagar o dote. Casou, arranjou um pretexto e a sua intenção é que eu não vou pagar o dote. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: mata yawma yamutu wa huwa zanin. Ele morrerá no dia que ele morrer, mas será considerado como adúltero pela intenção que ele fez. وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يموت وهو خائن والخائن في النار. E aquele indivíduo que comprou algo de um indivíduo, de uma outra pessoa. Alguém está vendendo algo, você que comprou. O comprar não é pagar. Pagar é outra fase da transação. O comprar, al-bay yan'aqidu bil-ijab wal-qabul. A transação termina quando há proposta e aceitação da transação. Portanto, eu estou a vender isso, eu aceito, eu comprei. A transação está lá, terminou. Agora, o passo subsequente é o pagamento. Mas a transação terminou. Você pode revogar essa transação? Sim, pode revogar. Desde que estejam no mesmo majlis, quando vocês já se separam, este é um capítulo que os nossos comerciantes devem ouvir. É um capítulo extenso, com muito mais masail que pode ser explorado aqui. Portanto, você comprou algo de alguém e você fez a intenção que eu não vou pagar. Você fez um empréstimo. Você fez a intenção que não vou pagar. É cobrado, sempre dá voltas. Amanhã eu vou pagar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele morre assim, com esta intenção que ele fez desde o momento que ele contraiu esta dívida. Mata yawma yamutu wa huwa kha'in. Ele virá no dia de Qiyama como um traidor. Pela sua intenção, você nunca teve intenção de pagar a dívida que você contraiu. Wal kha'in finar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que for traidor, aquele que não cumprir com os seus pactos, este indivíduo estará no inferno. Hadith que encontra-se, Imam ainda Tabarani menciona na sua coletânea, na autoria de Abi Umama: man iddana daynan wa huwa yanwi an la yu'addiyahu. Aquele que contraiu uma dívida, conforme estava aqui a mencionar, e a pretensão era de não pagar a sua dívida. No dia de Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala dirá a este indivíduo: você pensou que eu não iria me vingar por causa daquilo que a dívida que você contraiu com o meu servo?
então você vai ter que pagar a dívida. Temos dito sempre, todo aquele que contrai uma dívida, no mínimo deve ter intenção de pagar. No mínimo deve ter intenção de pagar. Porque se você é firme, se você é veraz nesta pretensão, por mais que não consiga pagar, se você for verdadeiro, e ninguém consegue enganar a si próprio, este é um facto, ninguém consegue enganar a si próprio, se você for veraz naquilo, no dia que você não conseguir pagar, ou morreu se você não conseguiu pagar, este hadith diz, Allah subhanahu wa ta'ala poderá pagar a sua dívida. E se você não fizer isso, não pagar, no dia da Qiyamah você vai ter que pagar a sua dívida. E como é que você vai pagar? Vai pagar com as suas ações. Os teus salatos aceites serão dados àquela pessoa a quem você devia, não é? Os seus ibadats serão dados àquela pessoa a quem você devia, que você bateu, você falou mal, você insultou, você feriu, você interferiu na honra dele, por aí em diante. Portanto, é importante, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-nos um exemplo vivo e claro. Podemos imaginar, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou dias que não conseguia sair para o masjid para efetuar o salat. Dias não conseguia sair para efetuar o salat. No dia que ele conseguiu sair, ele saiu na ajuda de Abbas e Fadl, que eram seus primos, saiu para o masjid com um pano amarrado na sua cabeça por causa do excesso de dor de cabeça que ele estava a passar. E ele diz, eu estou aqui, todo aquele que eu feri a sua honra, quem eu devo, quem eu bati, quem eu fiz alguma coisa errada, estou aqui hoje para se vingar daquilo que eu fiz contra ele. Antes de chegar o dia, dia que nem sequer os teus bens, nem os teus filhos irão beneficiar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam manifestou-se. Ele não conseguia sequer sair para salar. Quando ele teve a oportunidade de sair para o masjid, ele diz, eu estou aqui para cada um se vingar daquilo que eu lhe devo. O que falar de você consumir bens ilicitamente de outras pessoas? Quantos de nós não faz isso? Quantos de nós não faz isso e pensa que a coisa vai acabar assim? Não, nós temos que saber que o Islã dá o devido direito a cada indivíduo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que podemos também entender que a intenção é extremamente importante. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o hadith vem no Muslim, no Bukhari do Muslim, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِصَيْفَيْهِمَا, quando dois crentes lutam com as suas espadas, com as suas armas, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ, aquele que matar e o morto, os dois estarão no inferno. Então foi perguntado, Ya Rasulallah, فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ, nós entendemos a questão do qatil, tirou a vida do outro, e o maqtul, qual é o problema? Este foi morto. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ, ele estava ansioso em tirar vida do seu irmão. Ele queria matar o outro, aconteceu que o outro antecipou-lhe. Os dois acabam indo para o inferno. Portanto, quanto à questão da intenção, a intenção é fundamental nas nossas ações. É fundamental. Por que os ulamás dizem isso? Por que dizem que é 1/3 ou 1/4 do conhecimento? Alguns explicam o motivo da instituição da intenção no Sharia. Primeiro, é fazer distinção daquilo que é ibada e daquilo que é ada, hábitos. Fazer a distinção do ibada e do ada. Aquilo que é adoração a Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que é hábitos. O outro aspecto é fazer distinção no ibada em si. No ibada em si, que nós vamos já agora dar um exemplo. Por exemplo, estava aqui a dar um exemplo da pessoa estar sentada no masjid. Alguém toma banho. Com este banho ele pode pretender alcançar alguma coisa. O que ele quer alcançar quando toma banho? Refrescar-se. Outro pode tomar banho para banho de janaba, purificar-se. Outro pode tomar banho simplesmente por hábito. Sempre que volta do trabalho, ele quer tomar banho. São 3 pessoas, todas aqui tomam banho. Mas a intenção de cada um é que prevalece. A intenção. Um intencionou banho de janaba, de purificar-se, não é? A impureza maior. Portanto, ele ganha. Se a intenção for até de torrar a purificação para o wudu, Imam Abu Hanifa nem sequer condiciona, Imam Shafi condiciona. Se for com este intuito, você ganhou. Você vai refrescar, você tomou banho, está vendo como hábito, e você vai ter ainda a recompensa de ter purificado já para o salat. Você está
A pessoa deixou de comer. Normalmente, quando nós deixamos de comer, podemos estar a fazer jejum. Fazemos jejum. Abstinência, comer, beber, ato sexual, do romper da aurora até o caso do sol. Mas as intenções podem ser diferentes. Várias pessoas podem deixar de comer. Um deixa de comer por dieta, outro deixa de comer porque não tem apetite, e você deixa de comer porque está a fazer jejum. Todos deixaram de comer, mas a intenção é que faz a distinção da posição de cada um. Portanto, a intenção, a instituição no Sharia da intenção também tem este propósito. Quando você dá dinheiro a alguém, pode estar a oferecer, pode estar a pagar um kafara, pode estar a pagar o dano sadaqa, assim pode ser uma oferta normal. A intenção é que conta. Você oferece sempre, sim, é hábito oferecer, mas num dia que você ofereceu, a sua intenção era kafara que você estava a pagar. Então, a intenção está lá, a intenção faz esta distinção. A intenção faz a distinção no ibadah em si. Nós todos fazemos 2 rakats. Chegamos no masjid, 2 pessoas fazem 2 rakats, que é salat. Pode ser tahiyyat al-masjid, pode ser qada de um salat, pode ser adá de um salat. Você não fez salat al-fajr, chegou naquela hora, está a fazer 2 rakats salat al-fajr, outro está a fazer 2 rakats que é tahiyyat al-masjid, outro está a fazer 2 rakats que é qualquer outro salat. Onde está a diferença? Está na intenção. Portanto, a intenção desempenha um papel importante no Sharia. É importante nós termos em consideração que o Sharia leve em consideração a estes aspectos, mas o mesmo não se aplica nas omissões. Nas omissões não há necessidade de intencionar. Por exemplo, nas proibições. Allah diz, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem cometer adultério, não podem roubar. Você não pode fazer intenção. O Sharia não diz que você tem de fazer intenção de não roubar, porque é o que o Sharia quer de ti a tempo inteiro. Não, você não tem que fazer... Não, a minha intenção é de não roubar. Este é um comportamento que o Sharia quer de ti. Na omissão não é necessário a intenção, mas na ação a intenção é condição. Nós vamos encontrar também a distinção que os ulamás trazem para mostrar uma ação sincera para Allah subhanahu wa ta'ala. Há ações, conforme disse, que o que nós intencionamos é relevante, o que nós proferimos não é relevante. E há ações, o que nós proferimos é relevante e o que nós intencionamos não é relevante. Este é um capítulo extenso, vejo que o tempo não nos permite, mas vou tentar resumir esses 2 aspectos que estão extremamente importantes. Nós dissemos que no ibadah, ações em que o que vai no seu íntimo é importante. E o lugar de niya é o coração. O lugar de niya é o coração. Você, para fazer salat, você intenciona, está dentro de ti, quer fazer salat al-jumu'ah, quer fazer salat al-asr. Não é necessário que seja verbal. Porque o verbal, por mais que esteja errado, você está a fazer aqui, nawaitu an usalli salat al-jumu'ah, mas você está a fazer um dia que não é sexta-feira. Enganou. Falou jumu'ah enquanto é zuhr. Mas dentro de ti está que eu estou a fazer zuhr. O verbal não tem relevância, prevalece aquilo que está dentro de ti. Al-amalu bin-niyya. Neste caso, prevalece aquilo que está dentro de ti. O erro aqui não tem qualquer relevância. Vamos aplicar o mesmo princípio, o wudu. Você está a fazer o wudu com a intenção de está-se a lavar, com a intenção de fazer o wudu. Mas você diz que eu estou a refrescar. Está a lavar-se para refrescar. O verbal diz estou a refrescar, mas no seu íntimo diz estou a fazer o wudu para fazer salat. Apesar de você verbalmente ter proferido uma coisa, mas o que está no teu coração é que prevalece. Portanto, prevalece o wudu e não o refrescar. Diz que há momentos em que não é relevante o que vai no nosso coração, mas a relevância está naquilo que nós proferimos. A relevância está naquilo que nós proferimos e não aquilo que vai no nosso coração. E vou apresentar aqui um princípio de Sharia, onde diz al-ibratu fil ibadat bima fi dhanni al-mukallaf la bi dhahir al-amr, que significa que leva-se em consideração nos ibadat aquilo que está na mente do mukallaf. Por exemplo, eu estou ciente, convicto completamente que tal fulano é pobre e eu dou o meu zakat a ele. Estou convicto que ele é pobre. Tudo indica que ele é pobre e eu dou zakat a ele. Depois me percebo que aquele não é pobre. Qual seria a regra? Se perceberam o princípio. A regra é o zakat está aceito. Tem um hadith
em que o sadaqa foi dado numa noite e o sadaqa não caiu na mão do pobre, caiu na mão do rico. Ficou a se falar, tusaddiqa ala ghaniy. A caridade foi parar na mão do rico, não na mão de um pobre. Então foi apresentado o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a relevância para aquele que intencionou. Ele intencionou e ele estava ciente, estava dando um pobre e a pessoa não é pobre. O rico tinha que saber que eu não mereço isso, não tinha que receber. Portanto, a intenção do mukallaf é que leva-se em consideração. Enquanto que no معاملات العبرة في المعاملات بما ظاهر الأمر لا بما في الظن المكلف. Nas transações, nas nossas relações, leva-se em consideração aquilo que está aparente. Falando concretamente, estava aqui a dar o exemplo, você pode ter algo no teu coração e proferir outra coisa. Por exemplo, você discutiu com a sua esposa e você disse para ela, vai embora, vai para a casa dos teus pais, já não preciso, você já não é mulher para mim. O que você entende? Você mandou embora para casa. Ou você, o que você entende? Que você já não quer a mulher. Mas tem como nós interpretarmos isso. São palavras ambíguas. São palavras ambíguas. No talaq, no divórcio, leva-se em consideração, em primeiro lugar, aquilo que nós proferimos. Mas quando se tratarem de palavras ambíguas, aí leva-se em consideração a intenção da pessoa. Você pode dizer, vai embora para a casa dos teus pais, porque você está cansado da tua mulher. Você quer apanhar ar. Você quer descansar. Não necessariamente não querer mais a tua esposa. Mas você também pode dizer, vai embora para a casa dos teus pais, porque você já não quer ela como tua esposa. Aí é você com Allah. Você que sabe. Você que sabe. Ela não sabe, pode ir para a casa dos pais. Mas se você intencionou lhe dar divórcio, é divórcio. É divórcio. Por ser ambíguo, leva-se em consideração ainda o que vai no teu coração. Mas, se tratando de palavras claras, por exemplo, antitolic, eu te divorcio, não te preciso, ainda repete 10 vezes, eu já te disse que não te quero, você não é mulher para mim, não é? Você não é mulher para mim, isso até entramos no zihar, que é outra regra, mas se você diz, eu já te divorcio, não te quero, você já não é minha mulher, são palavras claras. Então, por mais que você tenha, Maulana, eu queria só lhe assustar, você que se assustou. Porque ela deixou de ser tua mulher, você já lhe deu talaq, até não deu, mas você deu quantas vezes? Eu só falei 20 vezes, mas estava zangado. Perdeu, já não é tua mulher. Você deu talaq a ela. Palavras claras, antitaliq, você está divorciada. Está divorciada. Thalathatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. 3 situações em que você falar seriamente ou a brincar tem um impacto, a relevância é uma só, é levada em consideração que você está sério. Então, um dos momentos é no talaq. Se você disser para a tua esposa, você está divorciada, por mais que tenha a melhor das intenções, estas palavras não são para serem proferidas para ela em forma de brincadeira. O Sharia foi duro nesta situação e a mulher fica divorciada. Agora cada um não quer ser procurado. Quer dizer, eu falei quantas vezes, mas eu estava a brincar, não me procurem. Estou simplesmente a transmitir aquilo que eu fico, não é? Na base deste hadith que nós vínhamos aqui mencionando, e há situações em que esta mulher torna-se completamente haram para ti, não é? O homem foi dado o controle do talaq, não é para disparar como a mulher dispara. Você é homem, ar-rijalu qawwamuna ala nisa, aqui qawwam em vários outros aspectos, não só sustentar a ela. Portanto, é importante ter em consideração esse aspecto. Chegamos aqui de várias outras ramificações que os ulamás trazem neste aspecto de niya, que nós normalmente só conhecemos antes de fazer salat, tem que ter o niya. Sabiam? Por exemplo, você fez takbira do tahrim, levantou as mãos e cruzou. De repente nós vemos a pessoa levantou outra vez e cruzou, porque confundiu a sua intenção. Há normas que os ulamás aqui mencionam que este segundo takbir tem um impacto no primeiro. E por vezes, você pode estar já fora do salat por causa desse segundo takbir, ou pode ter entrado de novo no salat por causa daquilo que você intencionou. Os ulamás trazem ainda o mas'ala, se você intenciona sair do salat, enquanto você ainda está no qiyam, a tua intenção é sair do salat, e você continuou. Qual é a regra? Estar dentro do salat ou não? É dúvida.
Ok, mas essa é uma sala fácil que todos nós sabemos. O tempo já nos permite, iríamos abordar mais essa questão. É importante nós sabermos, não é? E irmos atrás do conhecimento. Buscar, saber, não é? O que Allah quer de ti, porque esta é uma obrigação. Estamos aqui no primeiro aspecto, que é intenção na ação. Intenção na ação. Tudo o que você faz tem que ter em consideração a sua intenção, e há muita ramificação aqui dos aspectos que eu aqui tenho elencado. Não falamos nem sequer da metade. Inshallah, na próxima oportunidade vocês terão a chance de poder ter este esclarecimento. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, acima de tudo, que faça com que as nossas intenções sejam das mais puras para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas ações. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله على فضل الأمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها، وفي رواية يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الشيخان. عباد الله، إذا تأملنا ما حل بالأمة الإسلامية من الكوارث الخاصة والعامة والحروب المدمرة والزلازل والفيضانات والأمراض، لوجدنا أن سببه الذنوب والمعاصي ومخالفة أمر الله وبتطبيق الشريعة وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل ذكره: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم من كل الصحابة أجمعين الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا completem direito as filas juntando ombro com ombro Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله.